Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos. O tempo mítico e o tempo maçônico. Testes interpretativos sobre o caminho evolutivo do eu. Eu sei que o mito do tempo cíclico, ou dos tempos cósmico, pertence às sociedades tradicionais. De Guénon e Mircea Eliade, recebemos lições de sabedoria e acabamento extraordinário sobre esses tópicos. O mito do eterno retorno e do eterno começo foi intuído provavelmente e pego pelo homem primitivo na descoberta da periodicidade lunar. Os ritmos lunares sempre marcam uma criação, lua nova, seguida de um crescimento, lua cheia, um declínio e uma morte, as 3 noites sem lua. Portanto, a intuição dos primeiros homens sobre a periodicidade da vida e da morte cristalizou-se graças à imagem deste eterno nascimento e morte da lua. Então, no homem primitivo, o tempo é cíclico, o mundo vem periodicamente criado e destruído e o simbolismo lunar de nascimento, morte e renascimento se manifesta em um grande número de mitos e rituais. O tempo sempre foi uma questão filosófica fundamental. Os pensamentos de filósofos de todas as idades foram agrupados na concepção da realidade de seu tempo. Para o pensamento filosófico grego, o tempo é um fluxo único e homogêneo, no qual todas as coisas estão sujeitas a mudar. Esse fluxo é principalmente circular e seu símbolo é a roda ou Ouroboros, a cobra que come o rabo. A internalização do tempo e sua redução de tamanho de consciência é próprio de Santo Agostinho que, com o conceito de relaxamento da alma, distensio animi, identifica o tempo a uma questão de consciência exclusiva do homem. O passado e o futuro só têm realidade no presente da consciência, como memória e expectativa, respectivamente. Com Newton, o tempo se torna realidade objetiva graças ao estudo de cosmologia e mecânica. Para Newton, no entanto, o tempo é um atributo de Deus. O tempo absoluto é uma sequência uniforme e pode ser medido, em tempo relativo, consultando os movimentos celestiais. Kant identifica o tempo com uma concepção que não é nenhum fluxo objetivo, nem hipóstase ou emanação da experiência interna do homem. É pura intuição e somente graças a isso é possível conceber a ordem causal do mundo. Hoje, a concepção subjetiva ou objetiva clássica do tempo entrou em crise graças aos grandes pontos de virada da física moderna. A irreversibilidade dos fenômenos estudados pela termodinâmica, o princípio da incerteza de Heisenberg e as relatividades de Einstein exigem que diferentes séries temporais sejam aceitas como fisicamente reais, de acordo com a velocidade das moções em que os vários observadores podem estar envolvidos. Finalmente, no existencialismo de Heidegger e Sartre, o tempo não é mais concebido como uma estrutura necessária de ser, mas a condição de existência como uma possibilidade e um projeto. O futuro, lugar de nossas escolhas, torna-se nessa concepção dimensão fundamental do tempo e a chave do seu significado metafísico. Mas vamos começar do começo, das origens, do pensamento tradicional. A divisão dos ciclos cósmicos, cosmogônia, nascimento do universo e seu nascimento periódico e diacrônico, expansão e morte encontram estrutura e origem nos textos muito antigos védica. Quando nos referimos aos yugas da tradição indiana, nos referimos à definição de tempo marcado por ciclos cósmicos. Como sabemos bem, o Kali Yuga, o último Yuga, aquele que existe, nos encontramos vivendo neste momento. A idade é considerada escuridão, Yuga, tempo, Kala, Kali, a deusa negra. A doutrina hindu dos Yugas surge evidentemente com seus próprios éons incalculáveis e infinitos para aterrorizar o homem e restaurar um valor soteriológico, isto é, salvífico, forçando-o para perceber que ele tem que começar bilhões de vezes a existência e suportar os mesmos sofrimentos, se você finalmente não se esforçar para transcender sua condição de existir.
Portanto, o homem que se disciplina nesse caminho é levado a não acredito apenas na realidade das formas que surgem e elas florescem no tempo histórico. Aqueles que alcançam a iluminação são libertados na vida e, precisamente em virtude disso, vencem tempo, no sentido de que não participa mais de sua duração. O Sol permanece imóvel, mas depois de chegar ao zênite, não vai subir e não vai mais se acomodar. Será realizada solitária no centro, nunca caiu, nunca surgiu, Upanishad. No zênite, isto é, no topo do cofre celeste, no centro do mundo, no ponto em que a quebra dos níveis e a comunicação entre as zonas cósmicas são possíveis, o lugar sagrado onde ocorra passagens mais críticas de nossos rituais de iniciação. O Sol, isto é, o tempo, permanece imóvel para quem sabe. O Nunc-Fluens paradoxalmente se transforma em Nunc-Stans, no centro da roda, onde todo movimento encontra aquietar. Iluminação, entendimento, portanto, alcança o milagre de deixar o tempo. E em um tempo parado, encantado, o ritual respira, exercita sua original e mais expansão genuína. Nel, que horas são? Endereçado ao segundo superintendente, é estabelecido o tempo sagrado de nosso ritual, que literalmente vai do meio-dia à meia-noite, de Nadira Zenit do nosso Sol, e como tempo profano, no trabalho abra para, aqui não importa que seja meio-dia ou meia-noite, que seja dia ou noite no tempo sagrado, no grande tempo o Sol ainda está, nunca se põe, nunca se levanta. Então, quais são os nossos rituais maçônicos, se não ferramentas extraordinárias, herdadas e revividas para realizar essa ação centrípeta, essa tensão em direção a um centro que cancela o tempo histórico e retorne-nos ao grande tempo. O zênite, que ao mesmo tempo representa o cume do mundo e o centro por excelência, o ponto infinitesimal pelo qual passa o eixo do mundo, eixo mundi, é uma imagem mítica já conhecida pelo homem antigo, primitivo, pelas sociedades pensamento tradicional e arcaico. O centro, no qual eu não vou ficar muito tempo por razões de grau de competência, é um ponto ideal que não pertence ao espaço profano e geométrico, mas ao espaço sagrado, onde a comunicação com o céu ou o inferno, o lugar paradoxal, pode ser alcançado da quebra dos níveis, o ponto em que o mundo sensível pode ser transcendido. Mas que horas são para nós maçons? Cada um de nós, chegando aqui, ele traz um pouco de sua profanação diária, através do corredor de passos perdidos, até o limiar do templo. Conversas com os irmãos e, enquanto isso, dependendo do estado do próprio trabalho interno de desbaste da pedra bruta, mais cedo ou mais tarde, percebemos que a imagem de nós mesmos não se identifica com a nossa natureza real. Lamentavelmente, advertimos que somos e vivemos sem identificação. Nossa sensibilidade nos revela, frequentemente de repente, talvez durante uma frase alegre, quanto não autenticamente nosso, mostramos aos outros, enquanto ouvimos a nós mesmos, soprando em outras palavras, flutuando no ar por alguns momentos. Quando nascemos no mundo, nosso eu era puro e claro, ainda sem sua projeção. Sombra, sem blindagem, centralizada e coincidente na nossa geografia interior com o próprio eu. O eu de cada um de nós é individual, mas igual ao do outros. Portanto, nós Ipsum foi escrito: o caminho centrípeto para uma pessoa é ao mesmo tempo um caminho para outra. Por isso, o maçom é educado que, na solidão de trabalho de alguém, não deve esquecer quem é o outro que não a si mesmo. Quando, desde a infância, aprendemos a nos defender dos riscos da recusa de outros, fazendo máscaras e escudos, progredimos em uma arte secular que finalmente se apoderou até nós nos afogarmos nela. Normalmente, percebemos que na verdade nos afogamos todos os dias em um rio que nos arrasta sem escapar, das quais não podemos escapar, cujas margens não nos dão pegas. Este rio, que chamamos de tempo, somos nós mesmos. Borges escreve: o tempo é a substância da qual sou feito. É um rio que me arrasta, mas eu sou o rio. É um tigre que me devora, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo.
Então, se queremos parar o rio, temos que alquimicamente despir nossa casca para recentralizar nós mesmos em nosso ritmo interno. Se o tempo para, também o espaço não está mais lá. É a condição ontogenética pré-natal, quando ainda não tínhamos a percepção espaço-temporal do mundo fenomenal. É o autargia, o tempo do sonho dos rituais iniciáticos dos aborígenes. Para voltar, você precisa entrar na fase da contemplação. Se o espaço aqui desaparecer e recriarmos a antiga cadeia ritual, o templo não estará mais fechado no topo, mas aberto para o céu estrelado. Com nossos corpos e nossas mentes, paramos por um tempo o tempo fenomenal e recuperamos a posse, retornando no centro de nós mesmos, de nossas vidas. Mesmo por alguns minutos, às vezes, entramos na experiência de pouca iluminação de Satori. O verdadeiro conhecimento, escreve Eliade, como para Platão e para Aborígenes, está lembrando. O mito e sua encenação arrebatam o homem da época em que é apropriado a ele, em seu indivíduo cronológico, histórico e tempo projeta-o, pelo menos simbolicamente, em Great Time, em um instante paradoxal, que não pode ser medido, pois não é composta de uma duração, Mircea Eliade.